Bom dia a todos. Que Jesus ilumine cada coração aqui presente hoje. Nós vamos estudar hoje a segunda parte do capítulo Amai os vossos inimigos. Nós vimos na primeira parte que Jesus ensina a pagar o mal com o bem, que não devemos só amar a quem nos ama, né? Na semana passada, lembram? Que não devemos só fazer o bem a quem nos faz bem. Porque que merecimento há nisso, né? Nessas atitudes? E aí Jesus nos orienta que se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação mais sublime. Porque quando conseguimos ter esse ato, estaremos conquistando a vitória sobre o orgulho e o egoísmo, ainda enraizado em nós, né? Pois bem, nessa segunda parte, Jesus nos orienta mais um pouco a respeito disso. Ele nos orienta em como agir diante de um adversário, né? Não vamos chamar de inimigos, não é? Vamos chamar de adversários, que nos ofende, que nos magoa, que nos agride. E Jesus diz assim: vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, digo-vos que não resistai ao mal. Mas, se alguém vos ferir na face direita, oferecei-lhe também a outra. Os homens, né, daquela época eram muito endurecidos, violentos, né? Eles só obedeciam porque temiam a lei de Moisés, que na época Moisés impôs para que a violência parasse, né? Os dizeres olho por olho e dente por dente significava que, da mesma maneira que faziam aos outros, eles seriam castigados. Um exemplo: se alguém naquela época roubasse uma ovelha, o dono ou a vítima podia ir à casa daquele que roubou a ovelha e pegá-la de volta. E ainda podia pegar mais uma ovelha como prejuízo causado pelo agressor. Ou se a ovelha não podia ser devolvida, a vítima podia pegar qualquer coisa no valor daquela ovelha. Isso era preciso naquela época para se manter a ordem e conter a violência e os abusos, né, que existiam. Pois bem, passaram-se 1.300 anos desde Moisés e vem Jesus nos ensinar a lei do amor. E ensina assim: não resistais ao mal, mas se alguém vos ferir a face direita, oferecei-lhe também a outra. Quer dizer, não devemos investir contra ninguém, mesmo que a pessoa tenha investido contra a gente. Investir contra alguém para combatê-lo ou revidar da mesma maneira só vai fazer com que o mal persista e aumente, inclusive. Quantas vezes, quando alguém nos ofende ou nos magoa, ficamos remoendo, né? E chegamos até, às vezes, a dizer em voz alta, escapa do nosso interior, dizendo: vai ter troco, né? Vai ver só, não é? São frases que de repente saem de nós, de dentro de nós, assim, sem querer. E sabem por que ainda fazemos isso? Porque ainda o orgulho e o egoísmo falam mais alto dentro de nós. E por que isso acontece? Porque ainda somos muito apegados às coisas materiais. Já compreendemos que estamos aqui nesse planeta para evoluirmos espiritualmente
Então, temos que buscar e colocar os valores espirituais acima dos valores materiais. E nessa busca, nesse aprendizado, né, nessa tentativa de fazer isso, nós ficamos só na parte material. Claro que já progredimos bastante, né, se levarmos em consideração as épocas históricas. Podemos pegar, por exemplo, desde Moisés até os dias atuais, já progredimos bastante, mas ainda não é o suficiente. Quando começamos a investir nos valores espirituais, porque é por isso que estamos aqui, gente, é claro que ninguém vai abandonar as coisas materiais, né? Porque precisamos dela para a nossa sobrevivência aqui no planeta. O próprio planeta exige isso. Porque também aí seria, se nós deixarmos, abandonarmos a busca do material para a nossa sobrevivência no planeta, nós acabamos sendo um fardo para a sociedade, né? Que terá que nos sustentar. Que terá que colocar para nós aquilo que nos falta. Então, não é bem assim, né? Mas tem que ter uma balança, tem que ter um equilíbrio. As coisas materiais têm que ocupar o seu devido lugar em nossas vidas. Então, quando aprendemos os valores espirituais e os trazemos ao nosso dia a dia, ou seja, quando passamos a pensar mais como espíritos e menos como seres humanos presos à matéria, adquirimos a coragem, adquirimos a força para suportar um insulto ao invés de revidá-lo, para suportar uma agressão ao invés de revidar. Também podemos pensar assim, quer ver? Sabemos que o espírito é imortal, certo? Sabemos também que estamos em evolução. Saímos lá dos homens das cavernas até chegarmos aqui hoje. Olha a caminhada que fizemos. Sabemos que essa evolução se dá através das reencarnações. Então, a partir disso, podemos entender melhor os ensinamentos de Jesus, porque sabemos das consequências do revide, da vingança, para o nosso presente e principalmente para o nosso futuro. Jesus é o maior exemplo da coragem do não revidar. Mas não só na prisão e na crucificação, como durante toda a sua vida. Ele nos mostrou isso, que dava para a gente fazer. Ele veio para mostrar o que dava para a gente fazer. Então, ele foi o nosso exemplo. Agora, também não podemos levar ao pé da letra, né? A frase olho por olho, dente por dente. Que se alguém nos ferir na face direita, oferecer-lhe também a outra, né? Ninguém vai se deixar ser agredido, mesmo porque se deixar, vamos dar campo livre para que aqueles que se comprazem no mal, em prejuízo dos que são do bem, né, tenham vantagem. O mal deve ser combatido, sim. Quem prejudica o outro deve receber a pena correspondente a fim de reeducar-se, confinados em locais de ajuda, de estudo, de trabalho, né? Para que possa viver o bem com todos, respeitando o próximo. E, além disso, o próprio instinto de conservação que nós trazemos desde que nascemos, que é uma atitude do espírito, de sobrevivência, né? Leva o homem a defender-se das agressões. Nós temos o instinto de sobrevivência. Nós precisamos, tivemos que usá-lo na época lá que éramos das cavernas.
Jesus não condenou a defesa, a nossa defesa, mas sim a vingança, que iguala a condição da vítima ao mesmo nível do agressor. Então, não podemos pagar violência com violência. Isso só cresce. Então, oferecer a outra face significa não revidar, não engrandecer, não exaltar aquela ofensa, aquele momento, dando-lhe uma importância que não tem. Porque, gente, olha, pelo seguinte, se deixarmos o orgulho de lado e usarmos da humildade, veremos duas situações aqui. A primeira situação, a ofensa reflete uma verdade. E nesse caso, é merecida, então, porque nos rebelamos contra. Por quê? Se a pessoa que está nos agredindo tem um fundo de verdade nisso, nós praticamos alguma coisa antes contra ela, não tem o porquê a gente se rebelar. Nós estamos merecendo aquele momento. E na segunda situação, a ofensa é imerecida. Ora, se alguém nos ofende, mas não merecemos aquela ofensa, também fica sem sentido uma inverdade nos atingir, Por que uma mentira nos atingiria? É mentira. Então, o melhor é desprezá-la, mesmo porque, com o tempo, a verdade sempre aparece. A verdade sempre vem à tona e é revelada. Vemos que, em ambos os casos, não tem sentido revidar. A lei da evolução, por si só, nos mostra que é preferível ser ferido do que ferir alguém. Que é preferível ser ofendido do que ofender alguém. Ser enganado do que enganar alguém. Suportar uma injustiça do que ser injusto com alguém. Porque assim estamos preparando um futuro melhor para nós mesmos. Sem dívidas, para pagar, Que cada agressão que fazemos ao outro, seja qual for, temos que acertar lá na frente. Então, no mínimo, a gente tem menos dívidas. Pois nenhuma ação boa ou má passa desapercebido pelo plano espiritual. Mas aí podemos pensar assim: eu lá no passado fiz isso com alguém, agredi alguém, fui injusto com alguém. Não sabia tudo isso que sei hoje. Então revidei ou ofendi pessoas que hoje não faria. Ora, o que Jesus está nos ensinando aqui? Não é a lei do amor? Então, pela lei do amor, também podemos reparar nossos erros. Olha que beleza! Quando decidimos caminhar no bem, levar nossa vida no bem, sempre nos orientando pelo amor e pelo bem, a prática desse amor e desse bem faz com que a gente consiga redimir os erros do passado. Não é uma bênção isso? Por isso, a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa o mal impune, é a única que nos pode dar a força de suportar pacientemente as ofensas ao nosso amor próprio. Quanto mais conseguirmos levantar nossos olhos para olhar para o futuro, elevando nosso pensamento acima das coisas materiais, menos as coisas da terra nos ferirão. É pensar como espírito que somos, E não como um ser humano
que está aqui só passando em vão pela terra. Essa certeza, essa fé na vida futura e na justiça de Deus faz com que os acontecimentos e situações desagradáveis ou de dores sejam entendidos como obstáculos a serem vencidos, a serem ultrapassados, oportunidades de prática dos ensinos de Jesus, né? Sempre tem a hora de fazermos aquele teste, né? A espiritualidade sempre tem em nossas vidas, é como uma escola. A gente vai aprendendo a parte teórica, mas chega um momento lá que nós temos que colocar em prática, né? É o nosso teste de crescimento espiritual. E ao invés, então, de provocar desespero ou revolta, mostramos sentimentos doces e suaves de humildade, de resignação, de libertação das imperfeições. E assim, a gente se sente mais próximos de Deus, da paz e da felicidade, que é o que todos nós procuramos. A visão que devemos ter do nosso agressor é a visão de alguém em desequilíbrio. Talvez por alguma atitude infeliz, né, mal pensada de nossa parte, em um presente ou lá no passado, mas se usarmos a lei do amor, vamos sempre analisar de maneira capaz de perdoar, ou até nem se ofender, sentindo piedade daquele ofensor. E com essas atitudes, passaremos a receber, no mínimo, preces a nosso favor, né? E conseguimos fazer preces a favor a eles. Agora, para conseguirmos vencer essa luta interior nossa, de pagar o mal com o bem, ou de não revidar, não vingar, é preciso que os nossos sentimentos mudem. É uma coisa de cada um. É uma obrigação de cada um de nós. E para isso, para mudarmos esses sentimentos, é preciso nos conhecer. E querendo mudar, né, precisamos saber o que mudar. Então temos que ter a decisão, eu quero mudar. Se eu estou aqui como espírito, para o crescimento meu espiritual, eu preciso mudar, eu quero mudar. Mas aí a pergunta, o que mudar? O que temos que mudar dentro de nós? E para isso temos que nos conhecer. Devemos ter humildade o suficiente para reconhecer que ainda temos sentimentos que precisam ser vigiados e combatidos. Olha o que acabamos de ver aqui. Uma regrinha, né, que a gente pode seguir. Uma regrinha básica. Resolvemos mudar, ok. Começamos a nos conhecer melhor. Porque cada um de nós sabe das nossas virtudes, das nossas próprias virtudes e dos nossos próprios defeitos. É? A gente sempre está apontando no outro aquilo que a gente é. E com isso vamos nos educar. Então, resolvemos mudar, começamos a nos conhecer e com isso vamos nos educar. Como assim? Vamos ficar atentos para as nossas atitudes, para que elas sejam tomadas com humildade, com fé e coragem, combatendo o orgulho dentro de nós. E depois de aprendermos a nos conhecer e nos educar, vamos aprender a nos controlar. É aqui que passamos a vigiar nossos pensamentos. É justamente aqui que começa nosso ponto de exercer sobre nós
a lei do amor. É controlando nossos pensamentos, porque é Ele que vai controlar os nossos sentimentos e é Ele que vai controlar as nossas atitudes. Somente assim atingiremos esse equilíbrio interior, porque a paz começa dentro de cada um de nós. É nós que sentimos ela e é nós que transmitimos ela. E se estamos em paz, em equilíbrio, não nos deixamos abater pelos agressores, pelos insultos, pela infâmia, pelo desequilíbrio dos outros. Então, para termos êxito nesse processo todo de nos trabalharmos para atingirmos essa paz, esse equilíbrio, Jesus nos deu recursos para isso. E 2 ótimos recursos: o Evangelho e a prece. Olha que bênção. Com o Evangelho e a prece, podemos ser fortes e vencer. Nos conhecendo para que não possamos revidar no falar. Nos educando para que não possamos ter impulso de sentimentos ruins. Nos controlando para vigiar nossos pensamentos e atos. É assim que Jesus nos ensina a substituir o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Cada um de nós temos essa tarefa a fazer, como cristão que somos, como espíritos que somos aqui no planeta em aprendizado, né? Então precisamos nos voltar para o nosso interior. Precisamos analisar, antes de soltar palavras chulas, pensar. Porque depois que a agressão sai, né? Foi. A maior parte das vezes a gente tem como desculpar, né? Tem como ir lá pedir desculpa, refazer o que foi dito, refazer o que foi perdido, né? Mas nós precisamos, como espíritos, crescer e pensar como espíritos. Fica mais fácil as nossas ações de humildade, de contenção de violência, de contenção de agressão de palavras, né, de sentimentos, quando nos posicionamos como espíritos passando pelo planeta Terra para aprender e crescer. E mudar, né? Mudar de degrau, subir. Não continuar no mesmo, tendo que voltar e prestar contas de tudo que fez, que deixou de fazer. Né? Então, esse é o nosso tema de hoje. Assim a gente termina o capítulo Amai os vossos inimigos. Pegue lá o Evangelho, dê uma lidinha no capítulo, para juntar, né, a parte que foi falada semana passada com a dessa semana. Olhe no YouTube as várias preleções que tem sobre isso a respeito, porque a gente vai adquirindo, né, as informações. E isso nos faz crescer. Crescer para o bem, que são informações boas, úteis para nós. Teve uma palestra aqui a semana passada muito boa a respeito, que fala um pouco a respeito disso. Então devemos procurar esses tipos de ajuda, porque nos mostra um caminho. Além, né, do Evangelho, óbvio, que nos fortalece, e a prece, que nos direciona, que a prece nos eleva em pensamento aos espíritos, aos amigos espirituais, para que eles nos intuam, para que eles nos iluminem nesse processo de educação de nós mesmos. Tá bom? Uma boa semana a todos.